Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Kanpeki Sugete. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o último episódio, falar dos pontos positivos e de alguns pontos que me incomodaram também e também trazer umas comparações com o material original, no caso o mangá. E para saber mais sobre tudo isso, vem comigo e bora lá! E galera, antes de ir para o assunto principal, só aquele pedido rápido. Se você gosta de Kanpeki Sugete e se você quer incentivar o nosso trabalho e que tragamos mais vídeos de Kanpeki Sugete, deixa um like e um hypar porque ajuda demais. Porque esse anime é um pouco desconhecido, pouco hypado e eu preciso da sua ajuda para conseguir produzir mais vídeos sobre o tema, beleza? Meu muito obrigado para todo mundo que me der essa força e agora vamos para o assunto. E esse episódio começa mostrando o desfecho da vingança da Mia, que basicamente destruiu com o Príncipe Julius, desmascarou ele completamente. Mas não só isso, porque logo depois um dos caras, um dos servos do rei, encontrou o veneno que aquela turminha do Príncipe Julius usou para tentar envenenar o Príncipe Herdeiro. E então, não foi só o Príncipe Julius que se ferrou, foi toda a família da Mia também, já que a casa era deles, era dos Adenauer, e também aquele marquês safado, aquele cara que tá sempre ao lado do Príncipe Julius e é uma das cabeças, um dos grandes problemas do reino. Então ele também se ferrou, e mais do que isso, ele percebeu que foi o próprio filho que denunciou ele. Tipo, ele tava tão errado, mas tão errado, que nem o filho dele, o próprio filho dele, aguentou ver tamanha injustiça e basicamente foi ele o culpado por tudo dar errado. E por fim, como era de se imaginar, todos eles foram detidos e serão severamente punidos. Ou pelo menos é isso que se espera. Só que logo depois o anime faz um corte e mostra a filha. Ela estava lá conversando com o Oswald, aquele segundo príncipe de Parnacorta, quando chega a Grace, aquela garota que é quase uma aluna dela. Então ela chega com uma pedra, no qual está imbuída do poder tanto dela como das 3 irmãs dela, para a filha fazer aquele ritual e conseguir expandir a barreira que protege Parnacorta para todo o continente. Então a filha tinha finalmente o que ela precisava para proteger Girtonia, o reino onde está a Mia e tudo mais. E aí a filha, sem perder mais tempo, ela vai pro ritual, ela começa o ritual para fazer logo essa barreira e tirar esse peso das costas dela. E assim que ela começa o ritual, o anime mostra de forma muito competente, porque Kanpeki Sugete tem um visual muito bonito, principalmente na hora que as santas fazem as magias. É muita luz, é muito bonito. E nesse ritual especificamente, foi um show, porque dava pra ver a grandiosidade, o quanto de energia que era necessário para executar esse ritual. Tanto que na hora que a filha abre o olho, que é quando ela meio que dispara a magia, eu até achei, eu podia jurar que ela ia falar, sabe o quê? Tembohorin. E se você não sabe por quê, dá uma olhada. Tá vendo? Vai falar que não parece. Então, quando ela abre o olho e libera a magia, aquele círculo que representa a barreira que protege Parnacorta começou a se expandir por todo o continente. E você vê que ela estava colocando todo o esforço, toda a energia dela nessa barreira. Só que, de repente, a filha meio que cai de joelhos, exausta e com uma expressão meio de que algo não deu muito certo. E aí o pessoal fica preocupado e até perguntam: "E aí, filha, deu certo? Deu tudo certo?" Só que ela fala que não, que ela não conseguiu proteger, no caso, Girtonia, que era o reino que ela mais queria proteger, que era da irmã dela. E a Erza, aquela garota da igreja, até fala que a barreira deu certo em todo o resto do continente, menos lá. E aí a filha começa a pensar assim, cara, a situação lá estava muito pior do que imaginava, porque aquele lugar não tinha mais mana para fazer a barreira. Porque vamos relembrar do princípio mágico de Kanpeki Sugete. As magias, principalmente essas magias muito grandes em área, não vêm da magia da mana, da magia da santa. Não é a energia pessoal dela, é a mana do ambiente. Vocês lembram disso? Então, para que tinha a mana, a energia da filha, da Grace e das 3 irmãs dela? É para conseguir
mexer em tanta energia, em tanta mana para fazer a barreira, mas a barreira não seria feita com a energia delas. E é por isso que falhou, porque Girtônia estava tão afetado, tão abalado, o inferno estava tão próximo de lá, que a energia vital do local estava muito fraca. Não tinha a matéria-prima para fazer a barreira. E por isso que a filha não conseguiu. E então ela teve, logo de cara, que lidar com o medo, porque ela sabia que era uma questão de tempo pro reino ser destruído e pra Mia morrer, e também com fracasso. Cara, a filha não mostra, em momento nenhum, a filha falhando em uma missão. E dessa vez ela falhou, justo na hora de proteger a irmã dela. Tanto que ela meio que entrou em pânico, ela ficou meio que desesperada. Aí o Oswald falou assim, pô, o que a gente faz? Ele começou a incentivar ela a fazer alguma coisa. Só que ele mesmo falou, mas cara, o problema é que você não pode ir lá, porque se você for lá, a barreira daqui se desfaz. Só que aí a filha falou, não, porque agora a barreira não é só mais minha. Antigamente eu precisava ficar aqui porque eu tinha feito a barreira sozinha, mas agora não é assim. A Grace participou da barreira e as 3 irmãs dela também. Então se tiver uma de nós 5 aqui, a barreira continua. E aí ela falou assim, Grace, você pode ficar no meu lugar? Que aí eu posso sair. E aí chegou a Grace, lógico, eu fico, vai lá salvar sua irmã. E o Oswald também, pô, vai lá salvar a sua irmã. Só que aí veio a única voz que, na minha opinião, tem sensatez, que é o Reinhardt, o primeiro príncipe. Não é à toa que ele é o primeiro príncipe, ele é o mais responsável. Então ele já falou, olha, sinto muito, mas eu não posso deixar você ir. E aqui é um ponto interessante, porque muita gente ficou meio chateada com o Reinhardt. Pô, por que ele não deixou ir? Ela tá querendo salvar a irmã dela, que cara insensível. Inclusive, teve uma inscrita aqui, que é muito gente boa, que em uma conversa comigo falou que gostou muito da atitude do Oswald por ter incentivado ela ir lá salvar a irmã e tudo mais. E assim, eu tenho um ponto de vista diferente. Quem discordar de mim, inclusive essa inscrita, tá tudo bem, faz parte, mas eu tenho um ponto de vista muito mais pragmático e muito mais parecido com o Reinhardt. Inclusive eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo e com o Reinhardt ou se vocês concordam com o Oswald. Porque veja bem, essa questão não é só um ponto de empatia ou de sensibilidade, é meio que de responsabilidade, porque ficou bem claro, principalmente pela fala da Erza, de que a filha era necessária para manter a barreira. É verdade que ela poderia sair por um tempo, mas se ela morresse, a Grace não iria conseguir manter a barreira. E se a barreira cai, não seria só Girtônia, não seria só a irmã dela que iria morrer todo mundo. Tipo, o mundo inteiro, aquele continente inteiro, poderia ser destruído pelos monstros. E além do que, a pessoa mais apta e mais capaz de combater esses monstros era a filha. Se ela estiver indo para um lugar onde ela pode morrer, isso não faz sentido. Porque assim, a gente não tá falando, isso é bom deixar claro, a gente não tá falando de uma coisa insensível, tipo, ah não, vamos tentar salvar essa pessoa, se não der, a gente vai tomar um prejuízo financeiro. Ah, a gente vai quebrar algumas coisas nossas. Não é isso, sabe? Se você for e falhar, você coloca a segurança de milhões de pessoas, um continente inteiro, em risco. Assim, no meu ponto de vista, eu jamais, de forma nenhuma, permitiria que alguém desobedecesse uma ordem minha para ir salvar uma pessoa, colocando em risco milhões. Sabe, eu sei, eu entendo a pessoa que tá lá naquela situação, tipo a filha, querer ir, porque é desespero. A pessoa não tá raciocinando. Ela tá, assim, querendo proteger a irmã de qualquer jeito, e tava visível na filha que ela tava em pânico. Ela tava completamente em pânico. Agora, qual que é a função do líder? É exatamente ser a voz da razão nesses momentos, né? Porque, sim, pra mim o líder ali tinha que botar a bola no chão, falar, pera, calma, vamos pensar nisso melhor, vamos elaborar um plano que a gente não pode simplesmente jogar nosso melhor trunfo lá. E se a filha morrer? Porque pensa bem nisso também. Porque, sei lá, se eu fosse o Asmodeus e eu quisesse fazer uma emboscada pra filha, que é o que provavelmente ele gostaria de fazer, já que ele gosta dela, tem toda aquela coisa que foi explicada no vídeo passado, o que eu faria? O que você faria? Eu, instintivamente, ia atacar a família da filha. Porque eu imagino que uma pessoa boazinha e empática, igual a filha, ia salvar a família dela. E eu poderia pegar ela numa armadilha. Assim, pra mim, no meu ponto de vista, isso foi uma responsabilidade muito grande. E o Reinhardt falou muito bem. Ele falou, olha, eu sou um dos líderes do meu país.
E como líder do meu país, eu não posso deixar você sair e fazer uma loucura dessas. Fora o já referido risco de colocar o continente inteiro em risco porque ela quer salvar a irmã dela. Pra mim, a conta não bate. Então a posição dele e da Erza, pra mim, foi a mais prudente e a mais responsável. Agora, digam aí o que vocês acham. Só que chegou o Oswald, que pra mim foi um pouco irresponsável, e falou assim: filha, lembra daquilo que meu pai falou? Diga, seja forte, fale o que você quer. E aí a filha se encheu de coragem e falou: eu quero salvar a minha irmã, meio que totalmente assim, emotiva e sem raciocinar muito bem. Então o Oswald falou que ia lá com ela, meio que passando por cima do irmão, E assim, só para deixar claro, só para dar minha opinião de novo aqui, se eu sou o Reinhardt, quando eles voltassem, eles iam ter uma punição muito ferrada. Na minha opinião, seria uma punição terrível de pesada, para nunca mais fazer isso. Mas é óbvio que o Reinhardt não vai fazer isso. E agora, a filha e o Oswald, super motivados, estão indo em direção a Girtônia. E logo em seguida, o anime corta e mostra como que tá a situação em Girtônia, lá com a Mia. E nesse momento, tava tendo um ataque enorme de vários monstros e tava todo mundo lá lutando. Aquela ninjinha de perna corta, tava também aqueles cavaleiros, aqueles guerreiros bons lá de Girtônia, aqueles que acompanharam a Mia nessa reta final, eles estavam lá também todos lutando, e também chegou aquela cavalaria, aqueles cavaleiros de perna corta que eles enviaram para ajudar. Finalmente eles conseguiram entrar e estavam na batalha, e também, como é de esperar, a Mia, que estava lutando desesperadamente contra aquele monte de monstro. E quando a Mia estava pensando em algum plano, ela vê a barreira dela quebrando e alguns outros monstros chegando. No caso, no mangá, eles deixaram bem claro que aqueles monstros que chegaram voando eram meio que demônios ou criaturas de elite. Eles eram muito mais poderosos, por isso que todo mundo no ambiente entrou em pânico. Até chegou um daqueles guerreiros de Girtônia, um daqueles bons, e ele falou assim: cara, a gente precisa fugir, será que tem alguma outra escolha? Vamos ter que recuar, fugir? E aí chegou outro: cara, fugir pra onde, o animal? Não tem pra onde fugir, se a gente perder aqui já era o reino. Não vamos ter lugar nenhum pra fugir. E vendo a situação complicada, aquela ninjinha de perna corta lembrou do que a filha falou, que se a coisa ficar muito feia, era pra tirar a Mia de lá. Só que quando ela pensa nisso, ela olha pra Mia, ela vê uma expressão muito diferente, muito estranha na Mia. Tipo, realmente, dá uma olhada na expressão que ela fez. E logo depois ela parte sozinha pra cima daquele monte de monstros em basicamente um ataque suicida. E aí ela meio que lembra do que o guarda falou de fugir e ela começa a falar assim: ai, como que seria bom eu poder fugir disso aqui, largar todas as minhas obrigações de santa e viver com minha irmã e com aquele pessoal que gosta tanto dela, que é um pessoal muito bacana lá de perna corta. E ela logo completa dizendo assim: mas como que eu poderia aguentar essa felicidade, suportar ser tão feliz depois de tudo que eu fiz? E inclusive nesse momento, mostra uma conversa que o Fernand, o príncipe herdeiro de Girtônia, teve com um daqueles guardas. E ele falou que a Mia provavelmente se odeia muito. Primeiro por nunca ter percebido o quanto que a irmã sofria e consequentemente não pôde fazer nada. E também por ter entrado nessa onda de vingança. E esse príncipe herdeiro até fala que a Mia pretende morrer nessa batalha. Tanto que ela vai pra cima dos monstros agora e continua atacando. E chega num ponto que a magia dela acaba. A mana dela acaba. E aí ela fala: cara, uma santa sem magia, sem poder lançar feitiços, é um peso morto. Mas ela falou o seguinte: eu ainda tenho uma carta na manga. Eu posso usar a minha energia vital, minha própria vida, para lançar mais magias. Então basicamente você tem que imaginar que a mesma energia que é usada para conjurar magias é a energia que te mantém vivo. Então ela pode tirar a energia, esse estoque de energia que mantém ela viva, para usar uma magia a mais, ou algumas magias a mais. E é isso que ela faz. Ela, não se importando em morrer, usa mais magias usando a própria força vital. Então ela percebe que vai perdendo a força e que está à beira de desmaiar, e sabendo que ia morrer. E nesse momento, em uma cena até bem triste, ela fala o seguinte: bom, pelo menos no final da minha vida eu fiz algo digno de uma santa. E aí ela cai, já desmaiada. E é nesse momento que chega, finalmente, a filha. E quando a filha chega, ela expande a barreira para enfraquecer os monstros e também ataca eles com aquela força absurda dela. E aí ela consegue limpar uma certa área dos monstros e vai para perto da Mia. Quando ela chega perto da Mia, ela percebe a situação.
Ela percebe que além dela estar um pouco ferida, ela tá praticamente sem energia vital. E no mangá, eles deixam bem mais claro o quão grave era a situação. Porque quando a filha começou a usar a cura dela, ela pensa o seguinte, principalmente no mangá. Ela fala, olha, eu já curei todos os ferimentos dela, só que essa minha cura não cura energia vital. Isso não tem muito o que fazer, e é por isso que ela fica repetindo a cura incessantemente para ver se um milagre acontece. E aí chega o Oswald lá para dar um apoio para ela, e depois de muita luta, e o que ela fez foi basicamente um milagre, porque aquela magia dela não seria capaz de fazer isso, ela consegue dar um pouco de energia vital para Mia, para ela acordar. E dessa forma ela salvou a vida da Mia, que um tempo depois acordou. E logo depois que a Mia acordou, ela, primeiro de tudo, pediu desculpas para a filha por não ter percebido o quanto que ela sofria durante todo aquele tempo, toda a vida dela. E também ela meio que mostrou que ela guarda muitos arrependimentos e que ela não se vê digna de ser uma santa. E é nesse ponto que a filha fala umas coisas interessantes, mas que no mangá é ainda melhor e você vai saber de tudo. Porque no anime a filha fala o seguinte: olha, Mia, tudo que nós conseguimos fazer agora, inclusive ter a chance de vencer os monstros, é graças a você. Cara, você se tornou uma santa e tanto. Isso já foi legal, o reconhecimento que a irmã dela deu pra ela. E pô, você ser chamado de uma santa e tanto pela santa mais poderosa de todos os tempos é algo muito importante. Mas pra mim o mais importante é ter esse reconhecimento da irmã. Só que no mangá, a filha foi ainda mais enfática e ela falou uma coisa muito bacana. Dá uma olhada. Porque para mostrar o valor e o quanto ela realmente admira a irmã dela, a filha disse o seguinte: Mia, você é uma santa que sozinha derrubou um governo tirano e ganhou a confiança de todos os soldados. E ainda por cima, lutou lado a lado com eles. Você é completamente diferente de mim. Essa é a forma da Mia de ser uma santa. E com essa declaração fantástica, o que a filha quis dizer? Ela disse o seguinte: Mia, você conseguiu fazer coisas que eu não consegui. Sabe, o fato de você ter derrubado o tirano e dado uma chance para esse reino é uma coisa que eu nunca fiz, mesmo sendo a mais poderosa. Então a filha reconhece o valor da irmã e isso foi muito legal no mangá. E na sequência, o exército que estava lá na batalha começou a atacar e vencer os monstros, porque eles estavam enfraquecidos por causa da barreira da filha. Então, depois de um tempo de batalha, eles foram matando monstro a monstro até que venceram a batalha e venceram a guerra. E logo depois o anime corta e mostra a filha, o Oswald, a Mia, todo mundo andando em direção ao castelo de Girtônia para meio que comemorar a vitória. E aqui também teve uma pequena diferença do mangá, porque no mangá eles colocaram uma cena que eu não sei porque eles tiraram, mas basicamente aquele guarda, que é aquele militar que é mais próximo da Mia, aparece lá quase chorando porque ela sobreviveu, que ele achou que ela ia morrer. Foi até bem legal, vai estar aqui na tela também. Mas a parte mais interessante é porque no mangá o Oswald pergunta pra filha se ela quer ficar aqui um tempo ou se ela quer voltar. Mas ela fala que precisa voltar porque a Grace não ia conseguir manter a barreira por muito tempo. E também ela olha pra Mia e fala o seguinte, dá uma olhada aí. Ela fala, eu vou voltar imediatamente, mesmo porque esse reino não precisa mais de mim. E ela olha para Mia, mostrando que a Mia já tem competência mais do que o suficiente para lidar com o reino. E o anime encerra quando eles voltam para o castelo e encontram o príncipe herdeiro e o rei caídos e o maluco do Julius com o anel do Asmodeus. Então, de certa forma, ele foi possuído pelo anel e deve virar o novo vilão. Só que aqui entra uma outra curiosidade, uma outra coisa interessante. É que isso não acontece no mangá, né? Até pelo menos o ponto que eu vi, que eu tô um pouquinho adiantado do anime, mas também não muita coisa, que eu não consegui achar o resto do material. Mas basicamente o que acontece após essa batalha é a filha voltar para Parnacorta, não tem esse encontro, e a Mia, ela continua lá em Girtônia, e o que aconteceria logo em sequência seria mostrar um dia da Mia agora como filha da Hilda, aquela tia dela, né? A Hilda é tia dela. E depois o anime ia focar muito, pelo menos o mangá foca muito na filha e no cotidiano dela lá em Parnacorta. E isso não acontece. E agora eu não sei o que eles vão fazer. Porque eles mudaram a ordem de alguma coisa e eu não sei, porque basicamente agora tá o Julius meio que possuído pelo Asmodeus, eu acredito, na frente da filha e da Mia. E assim, isso é perigoso
porque se eles pretendiam usar o Asmodeus mais pra frente, colocar ele agora é um pouco estranho, mesmo porque vai ser estranho ele não ter matado o príncipe herdeiro e o rei. Porque assim, se é o Julius que tá comandando o corpo, cara, ele já cometeu esse erro uma vez. Ele já tentou matar e não conseguiu. Ele não iria dar bobeira de deixar os dois vivos. Ele iria matar. E o Asmodeus, por que ele não mataria também? Por que ele ia colocar os príncipes, os nobres, que podem manter o reino em pé? Entende? Então eles terão que dar uma justificativa muito boa pra essa aparição não ficar muito sem sentido. Eu quero ver o que eles vão fazer, porque eles mudaram bastante nesse ponto. Tô curioso, então é bom por um lado que eles mudem, porque nem eu sei exatamente o que vai acontecer mais, e eu acredito que vocês também não. Mas então é isso, galera, eu vou continuar acompanhando o Campo QT, eu espero, e eu preciso da força de vocês. Então deixa um like aqui se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal para não perder outros vídeos de Campo QT e dê uma hypada, beleza? É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.